Saúde e paz para todos vocês. Bem-vindos à nossa aula, à nossa videoaula de análise de projetos. Eu sou Luiz Cláudio, aluno do curso superior de Tecnologia em Logística do IFES Campus Viana, com o nosso professor doutorando Adonai La Cruz. Hoje nós vamos trabalhar com a planilha, que é a análise de sensibilidade e cenários. A planilha foi desenvolvida pelo nosso professor Adonai, todos os direitos reservados. Então vamos ao que interessa. A primeira coisa a se fazer é calcular o custo de oportunidade I. Você vai digitar igual, abre parênteses, 1 mais. Custo de oportunidade R, que é os 12%, fecha parênteses vezes, abre parênteses, 1 mais o spread de risco beta, fecha parênteses, tudo isso menos 1. 17,60 é o nosso custo de oportunidade, ou seja, é a remuneração que nós exigimos do nosso projeto. O segundo passo é preencher a tabela de análise de sensibilidade de cenários. Nós vamos definir aqui 3 cenários, um cenário provável, um pessimista e um otimista. E nós vamos utilizar os dados que estão aqui nessa tabela, ok? A primeira coisa é o cenário provável. Eu tenho aqui a previsão de venda do ano 1, que já me foi dada aqui nessa tabela. Tem duas formas de fazer, ou digitando os 4.500, ou então igual e selecionando a célula correspondente para retomar essa célula, ok? Enter. Como a previsão, a taxa de crescimento do ano 2 ao ano 5, que para mim também é interessante, estão embaixo desse valor, posso simplesmente selecionar aqui, esperar aparecer uma cruz no canto inferior direito da célula, dar um clique com o mouse e selecionar até a taxa de crescimento ano 5. Eu vou deixar esses valores em decimal por enquanto, vai ser mais interessante para nós trabalharmos, mas eu vou adicionar 2 casas decimais. Então eu tenho aqui respectivamente 10, 15, 20 e 25%, assim como estão aqui, porém aqui expressos em números decimais. E o custo variável unitário, igual, ou também retomar, o custo variável unitário que equivale à célula C6, ok? Pois bem, para nós fazermos o cenário pessimista, vamos raciocinar o seguinte. Se no cenário provável eu estou vendendo 4.500 unidades de um produto ao ano, no cenário pessimista eu vou vender mais ou menos? Eu vou vender menos. Então, serão menos 20%. Fica assim, igual o valor correspondente à quantidade do cenário provável vezes, abre parênteses, 1 menos 20%. E nós vamos fixar essa célula, ou travar essa célula. Nós fazemos isso digitando Shift F4. Fecha parênteses, Enter. Para retomar os valores de baixo, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no canto inferior direito, esperar aparecer uma cruz e puxar até embaixo, ok? Eu quero aqui, nas taxas de crescimento, 2 casas decimais. Ok. Agora é o seguinte, como eu estou falando de um cenário pessimista, o meu custo variável, ele vai aumentar ou vai diminuir? Ora, se é pessimista, ele vai aumentar. E veja que ele está menor do que o provável aqui. Como resolver esse problema? Simplesmente, no lugar do sinal de subtração, eu apago e adiciono o sinal de adição, ok? Então fica 1 mais e tecla Enter. Então elevou aqui em 15%, em 20% o nosso custo variável no cenário pessimista. Para o cenário otimista, a lógica é a mesma, igual a previsão de venda no ano 1 vezes, deixa eu apagar esse parênteses aqui, igual a previsão de vendas no ano 1 vezes, abre parênteses, 1 mais, nesse caso é mais, os 15%, porque nós vamos incrementar 15% ao valor inicial da previsão de venda
que é 4.500. Eu vou também travar essa célula, Shift F4, fecho parênteses, Enter, ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, puxar até embaixo, definir duas casas decimais para esses valores aqui. Vejamos que ocorre o mesmo problema que no cenário pessimista. Se eu estou no cenário otimista, o meu custo variável tem que ser maior ou menor que o meu cenário provável? Tem que ser menor, portanto, seleciono aqui e substituo o sinal de adição pelo de subtração. Ok? Aqui eu vou calcular a minha média. É o seguinte, essa versão do LibreOffice que eu estou utilizando é uma versão que está em inglês, então, na maioria de vocês, você vai digitar igual média, você vai escrever média, abre parênteses, vai selecionar os três valores correspondentes à previsão de venda do ano 1, dos três cenários. Fecha parênteses, Enter. É lógico, para mim não vai dar certo, porque o meu está em inglês. Para mim é average. Seleciono os três. Enter. Posso puxar as demais células e já deu certo, ok? Aqui eu vou querer 4 casas decimais, porque isso vai nos ajudar a gerar os números aleatórios. O desvio padrão, para a maioria de vocês, vai ser igual desv com V mudo, pada. Muita atenção para você não digitar desv pad. Nesse caso aqui, como nós vamos gerar 5 números aleatórios, tem que ser o desv pada, porque é o desvio padrão amostral. Abre parênteses, seleciono os três valores correspondente à previsão de venda ano 1 dos cenários pessimista, provável otimista, fecho, Enter. É claro que para mim vai dar errado. No meu caso é igual stdev a standard deviation, taco Enter aqui, e puxo até o final. Aqui eu também quero 4 casas decimais, ok? Portanto, essa primeira planilha, a planilha de dados projetados, nós concluímos aqui. Agora nós vamos passar para os dados aleatórios, perfeito? Vamos ter uma visão geral do que a gente tem aqui. Nós temos uma tabela contendo a simulação, uma tabela contendo o fluxo de caixa, os indicadores de viabilidade. Aqui eu tenho os cash flows, ou fluxo de caixa, dos três cenários, otimista, pessimista e provável. E aqui em cima eu tenho alguns dados que vão servir para a nossa análise e alguns valores aqui fixados para facilitar na hora dos cálculos. A primeira coisa é gerar os números aleatórios com relação à previsão de venda ano 1. Como que eu faço isso? A primeira coisa vai selecionar 3 células, previsão de venda ano 1. Dependendo da sua versão do Calc, vai estar em editar, preencher números aleatórios. Na minha versão está aqui encher. Mas vamos supor que essa aba seja o editar. Você vai vir em preencher números aleatórios, ok? Como eu quero gerar 1000 cenários, eu selecionei as 3 primeiras células só para facilitar. Então eu tenho selecionado desde a B17 a B19, mas eu quero até a B16, 1016. Porque assim eu tenho 1000 células. Detalhe, você deve pensar, não, se são 1000 células, então tem que ser 1017. Negativo, se você clicar e colocar esse valor aqui, 1017, você vai ter 1001 células, portanto 1016, ok? Aí com Enter, na verdade, você vai vir aqui em distribuição, normal, retorna aqui em dados projetados, porque
é nessa tabela que vai ter as informações que você precisa para gerar os números aleatórios. Primeiro, a média. A média com relação à previsão de venda ano 1, ok? Ou seja, essa média aqui, 4.425, é o valor que eu vou colocar aqui nesse campo, 4.425, tab, e o desvio padrão de 790. Vamos voltar aqui em dados aleatórios, vamos clicar no botão aplicar. Veja que modificou da forma que nós queríamos, ok? Eu vou clicar mais uma vez nessa parte do intervalo, selecionar as 3 células da taxa de crescimento ano 2, teclo para alterar esse valor para 1016, teclo Enter. Retorno a planilha de dados projetados. A média que me interessa agora é a da taxa de crescimento ano 2, ou seja, 0,0983. Então, pessoal, muito cuidado com os pontos e vírgulas, tá? Com as vírgulas, na verdade. Porque um erro aqui vai fazer que dê errado os seus números aleatórios. E o meu desvio padrão 0,0176. Posso aplicar aqui e retornar em dados aleatórios. Mais uma vez eu vou clicar no intervalo, selecionar umas 3 células aqui da taxa de crescimento ano 3, alterar esse valor para 1016, teclo Enter. Mais uma vez retorno aos dados projetados. Agora eu quero a média do ano 3, ou seja, 0,1475. E o desvio padrão de 0,0263. Aplicar. Retorno dados aleatórios. Intervalo do meu interesse agora da taxa de crescimento do ano 4. Altera esse valor para 1016. Teclo Enter. Retorno em dados projetados. Vou utilizar a média referente ao ano 4. Que é 0,1967, e desvio padrão 0,0351. Aplicar. Mais uma vez retorno, no intervalo seleciono o ano 5, 3 primeiras células, modifico esse valor para 1016, teclo Enter, retorno a dados projetados. Agora minha média de interesse é referente ao ano 5, ou seja, 0,2458 e desvio padrão de 0,0439. Aplicar, retorno em dados aleatórios. E o último dado aleatório a ser preenchido é o custo variável unitário. Então vou selecionar 3 primeiras células, modificar esse valor para 1016, teclo Enter, retorno em dados projetados. A média do valor unitário variável é 76. E desvio padrão 13. Aplicar. E fechar. Ok? Agora vamos preencher a tabela do fluxo de caixa. A tabela do fluxo de caixa vai se iniciar com o seu investimento inicial. Igual. Clica nessa célula que é referente ao investimento inicial. Você vai travar essa célula, Shift F4, ok? Então 100 mil está aqui. Detalhe, como são 1000 células que eu tenho aqui embaixo, se eu clicar aqui para arrastar até o final, isso vai dar bastante trabalho. Então quando você já tem aqui um preenchimento até a milésima linha, eu posso vir aqui no canto, esperar a cruz aparecer e dar um duplo clique. Ele vai preencher até a minha milésima célula. Vamos construir então os cash flow do 1 ao 5, os fluxos de caixa. Então é interessante a gente entender o conceito. O que é um fluxo de caixa? É a diferença entre as entradas e saídas. No caso desse exercício, as entradas serão o preço de venda
multiplicado pela quantidade vendida ou pela previsão de venda daquele ano, menos os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Como fica isso? A gente está igual. Preço de venda, vamos fixar essa célula, Shift F4, vezes previsão de venda, ou vezes a quantidade, menos, aqui você abre um parênteses, seleciona o seu custo fixo. Repare que esse custo fixo é mensal e como nós estamos trabalhando com a previsão anual, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 12. Como esse é o valor que vai aparecer em todas as células abaixo, então eu vou fixar Shift F4 vezes 12. Porém, até aqui eu só tenho os meus custos fixos. Eu vou somar neles os custos variáveis, ou seja, essa célula aqui do custo variável vezes mais uma vez a quantidade, que é a previsão de venda no 1. Fecha parênteses, teclo Enter. A partir daqui, vou dar um duplo clique e eu preencho as 1000 células dos meus números aleatórios. A diferença do Cash Flow 2 para o Cash Flow 1 é apenas que você vai adicionar a taxa de crescimento, ou seja, que tem praticamente 11% nessa linha, ao fluxo de caixa que você já encontrou no CF1. Como você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, vai selecionar as informações dessa célula, Ctrl C, ESC para sair dela e no CF2, na primeira linha, Ctrl V. E muita atenção nessa hora. Como eu vou adicionar a taxa de crescimento? É muito simples. Depois do B17, exatamente depois do B17, ou seja, antes do sinal de subtração e antes desse parênteses aberto, ok? Então, exatamente depois do B17, que compreende a previsão de venda no 1, eu vou multiplicar por, abre parênteses, 1 mais a minha taxa de crescimento, que é essa célula aqui, ó, taxa de crescimento ano 2, ok? Que é o C17, fecha parênteses. A mesma coisa eu vou fazer no final dessa fórmula, exatamente depois do B17, não é depois do parênteses fechado, depois do B17, depois do B17 vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de crescimento, ok? Fecha parênteses, tecla Enter. Aqui, um duplo clique, ok? Agora, para fazer o Cash Flow 3, 4, 5, eu vou selecionar aqui o 2, ok? Então, duplo clique aqui, Ctrl C, ESC, Ctrl V. Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte: se você apenas clicar aqui e copiar dessa forma, veja que não deu certo, ele tomou um valor diferente. Por isso, é muito importante que você selecione a célula, dê um duplo clique nessa região aqui, Ctrl C, ESC, Ctrl V. Aqui vai ser um pouco mais tranquilo. Perceba que o C17 equivale à coluna da taxa de crescimento ano 2. Então, para fazer o ano 3, o ano 4, o ano 5, eu só vou mudar a coluna. Ou seja, se a taxa de crescimento ano 2 é a coluna C, a taxa de crescimento ano 3 vai ser a coluna D. E qual dentro dessa forma, a coluna que eu vou mudar? É muito fácil, é só você procurar o parênteses que contém o mais. Que nesse caso, você vai só apagar o C e substituir pelo D. A mesma coisa no final. O parênteses contém o mais, você apaga o C, digita D. Ok? Você já tem o valor exato do Cash Flow 3, do fluxo de caixa do terceiro ano. Então, duplo clique aqui. Como eu já havia copiado do CF2, não tem necessidade de copiar de novo, Ctrl V. Ok?
Onde tem C aqui, agora vai ser E. Onde tem C aqui, agora vai ser E. Ok? Um duplo clique. Mais uma vez no CF5, Ctrl V. Por que eu estou fazendo isso direto, pessoal? Porque já tinha copiado aqui, não tem necessidade de copiar novamente. Só colar mesmo e ter o cuidado de modificar aqui, dentro do parênteses contém o mais, as respectivas colunas. Agora, a coluna F. No lugar de C, F. Enter. Ok? Pronto, agora dentro do nosso fluxo de caixa dos números aleatórios, nós já temos todos os 5 fluxos de caixas. Eu vou partir para o VPL. O que é o VPL? O VPL é o valor presente líquido. Para vocês, provavelmente, vai ficar assim, igual VPL, abre parênteses, retorna aqui na planilha de dados projetados e seleciona o seu custo de oportunidade, o I, que foi o primeiro que você calculou. Depois disso, ponto e vírgula, retorna ao dados aleatórios e seleciona do CF1 ao CF5, fecha parênteses, menos o seu CF0, que é o seu investimento inicial, tecla Enter. Para mim, é lógico, deu errado. O programa em inglês é o NPV, Net Present Value. Tecla Enter aqui, venho em dados projetados, custo de oportunidade, ok? Detalhe, esse custo de oportunidade, eu vou fixar essa célula, Shift F4. Ponto vírgula é muito importante, não esquecer de dar o ponto vírgula logo depois de ter selecionado o custo de oportunidade e ter travado a célula. Retorno então em dados aleatórios, seleciono do CF1 ao CF5, CF1 ao CF5, e aqui fora do parênteses menos o seu CF0. Provavelmente eu fiz algo de errado aqui, então eu vou refazer esse VPL. Vamos lá, delete. Ou não, pode ser que tenha menos 50 mil mesmo. Igual NPV, no meu caso, para vocês, VPL mesmo. Seleciono aqui, Shift F4, retorno dados aleatórios, seleciono os 5 fluxos de caixa, menos investimento inicial. Realmente era aquele valor mesmo de menos 50 mil. Ok? Vamos dar um duplo clique aqui. O IR tem uma fórmula bem simples, que é igual o VPL do quinto ano dividido pelo seu CF0 mais 1, que é o número índice. Eu vou dividir o VPL pelo investimento inicial mais 1. Dou um duplo clique e a minha tabela de indicadores de viabilidade está pronta. É interessante aqui relembrar alguns princípios, desses indicadores. O VPL, por exemplo, ele vai indicar a viabilidade do projeto se ele for 0 ou superior a 0. O projeto é viável. Se for abaixo de 0, o projeto é inviável. No caso do IR, do índice de rentabilidade, se ele for igual ou maior a 1, se ele for igual a 1, ele é indiferente. Se ele for maior que 1, ele é viável, e se for menor que 1, ele é inviável. Então, nesses dados que nós projetamos aqui, veja a quantidade de projetos que seriam inviáveis, quantidade de projeções que seriam inviáveis. Aqui seria inviável, porque é menor que 1, aqui também. Aqui seria viável, aqui seria viável, viável, inviável. Ok? Vamos partir, então, para a construção dessa tabela aqui. A primeira coisa a fazer é a média, e essa média vai ser em relação aos 1000 VPL5 que você projetou. Aqui. Para vocês vai ser igual média, abre parênteses, seleciona
desde o primeiro VPL5 ao último, ou seja, do N17 ao N2016. Perdão, ao N1016. Claro que vai dar errado para mim. Para quem tem programa em inglês é igual average, tecla Enter, clica no primeiro VPL, Ctrl Shift, setinha para baixo, Enter. Esse atalho de você clicar juntos, Ctrl Shift e a seta para baixo para selecionar as 1000 células, ou quantas tiverem, ele não vai dar certo se você fizer o seguinte. Se, por exemplo, você selecionar aqui e der 2 cliques, para daqui você digitar média, clicar no primeiro VPL5, Ctrl Shift e seta para baixo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ok? Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar essa célula selecionada e direto já digitar o igual. Igual, média, seleciona o primeiro, digita Ctrl Shift e a setinha tudo junto. Seta para baixo. Tecla Enter. Desvio padrão para vocês é igual desvipada, ok? Para mim vai ser stdev, então leia-se desvipada, tecla Enter, seleciona o primeiro VPL5, Ctrl Shift seta para baixo, tecla Enter, ok? O escolhe Z é o seguinte, você vai fazer um igual, abre parênteses, é o seu valor de interesse menos a média, fecha parênteses, dividido pelo desvio padrão. Valor de interesse menos a média, dividido pelo desvio padrão. O mínimo é a mesma coisa, igual mínimo, vai ser assim para vocês, abre parênteses, seleciona tudo. Para mim, apenas mínimo. Seleciona o primeiro VPL, 5, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. O máximo para vocês é igual máximo, abre parênteses, seleciona tudo. Para mim, apenas max. Seleciona o primeiro VPL, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. Ok. Então, tendo essas informações, eu seleciono tudo aqui, espero aparecer a cruz, puxo para o lado direito, eu já tenho os valores calculados também com o meu IR. Bacana, né? Para finalizar essa sessão, nós vamos agora preencher os cenários. Eu sei que o meu investimento inicial é os 100 mil, ok? Vamos para aqui, ó, investimento inicial. Vou clicar, Shift F4, travar essa célula e puxar até aqui embaixo, ok? Agora, para desenvolver o fluxo de caixa dos cenários otimista, pessimista e do provável, eu vou utilizar as informações dessa tabela aqui. Então, retomando, fica assim, igual preço de venda, Shift F4, travá-lo, vezes a quantidade projetada para o ano 1 do cenário, dessa vez otimista, ou seja, retorno aqui em dados projetados, seleciono a quantidade do cenário otimista, ok? Menos, vou aqui abrir um parênteses, posso retornar aqui em dados aleatórios, o seu custo fixo, que é de 8 mil, vezes 12, que nós estamos falando de custo fixo mensal e nós estamos projetando anualmente, mais o valor variável vezes a quantidade. Valor variável com relação também
ao cenário otimista, ou seja, essa célula aqui, que equivale aos R$ 64,00, vezes a própria quantidade do cenário otimista. Fecha parênteses. Ok? Fica então 143.344. Para fazer o CF2 tem macete também. Você vai selecionar CF1, Ctrl C, ESC, Ctrl V. Semelhantemente fizemos nos dados aleatórios. Aqui vai ser assim. Exatamente depois do H5, ou seja, não é depois do sinal de subtração, não é depois do parênteses aberto, exatamente depois do H5, que equivale a sua previsão de venda do cenário otimista. Você vai multiplicar, ou seja, vezes, abre parênteses, 1 mais taxa de crescimento ano 2 do cenário otimista, que é essa célula aqui. Fecha parênteses. A mesma coisa você vai fazer depois do outro H5 no final da fórmula, vezes, abre parênteses, 1 mais taxa de crescimento. Fecha parênteses, Enter. Para as demais, fica ainda mais fácil, porque você vai fazer o seguinte. Vai selecionar o CF2, Ctrl C, ESC, Ctrl V. E onde tem o H6, dentro do parênteses que contém 1 mais, você vai apagar o 6 e digitar o 7. Apaga 6, digita 7. Quando você faz isso, você incrementa aos 5.175, ao invés de 12%, 17%. Que 12% é relativo à linha 6, H6. E os 17 é a linha 7. A mesma coisa vai acontecer para os 23% e 29%, na linha 8 e na linha 9, ok? Como eu já tinha copiado no CF2, eu vou dar Ctrl V também. E do H6 para o H8, porque eu já fiz o H7. Lembra? O H6 para o H8. Aperto Enter. Mais uma vez aqui, Ctrl V. Eu vou substituir por H9, o H6, o H9, o H6, o H9. Ok? Beleza? Mais uma vez o VPL, que é aquela formulazinha, igual ao VPL, né? Abre parênteses, cuja oportunidade, vamos fixar ele, Shift F4, ponto vírgula, seleciona os 5 fluxos de caixa, fecha parênteses, menos investimento inicial. Para mim vai dar errado, porque para mim é o NPV igual NPV, vai com Enter. Custo de oportunidade, Shift F4 para travar, ponto vírgula, seleciono meus 5 fluxos de caixa, e aqui fora do parênteses, menos o meu investimento inicial. Para fazer os demais, você vai agora fazer o cenário pessimista. Entenda o seguinte, o cenário otimista ele está na coluna H e o cenário pessimista na coluna F. Portanto, nós vamos retornar aqui das aleatórias. Em CF1, vou selecionar tudo isso, ESC, Ctrl V aqui, ok? E onde tem H, eu vou substituir para F, que é a coluna do meu interesse agora, que é a coluna do cenário pessimista. Ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Clico em CF2, Ctrl C, ESC, Ctrl V e substituo onde tiver H, F. 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 Ok? Mesma coisa aqui. Ctrl C, ESC, Ctrl V e eu vou substituir da mesma forma.
Cash Flow 5, seleciono, Ctrl C, ESC, Ctrl V, onde tem H substituo por F. O mesmo eu vou fazer para o cenário provável, porém o cenário provável está na coluna G. Seleciono aqui o CF1 pessimista, Ctrl C, ESC, Ctrl V, e onde tiver F, eu vou mudar para G. Onde tiver F, mudo para G. Onde tiver F, mudo para G, ok? CF2 é a mesma coisa, Ctrl C, ESC, Ctrl V, onde tiver um F, eu mudo para G. Por último, CF5 do cenário pessimista, copio, ESC, Ctrl V, onde tiver F, modifico para G, coluna correspondente ao cenário provável. Ok? Como eu travei o valor correspondente ao meu custo de oportunidade, eu posso vir aqui no VPL5, dar um duplo clique, que ele vai retomar os valores do VPL pessimista e provável, ok? Então essa parte do vídeo eu vou encerrar por aqui e vou fazer um novo vídeo explicando como fazer os gráficos da simulação de Monte Carlo para responder as perguntas de 1 a 4, ok?